Por uma coincidência de calendário, a comemoração da Páscoa para os judeus e cristãos caiu na mesma data este ano. A Semana Santa dos cristãos, neste ano, encontrou o Pêssah dos judeus, a Páscoa judaica. A Páscoa dos cristãos e dos judeus tem muitas semelhanças. As duas têm o mesmo significado de uma passagem, uma travessia, uma libertação. Do escuro para a luz, da morte para a ressurreição. Sexta-feira Santa não é dia de festa, mas de luto pela morte de Jesus. Eu acho que é obrigação de católico ter esse respeito com Jesus, né? Na casa de Norma e Mauro, 20 pessoas participam do jantar da Páscoa judaica. O osso é o símbolo do cordeiro sacrificado. O ovo, a fortuna que sempre pode mudar de lado. A Páscoa judaica é uma festa de esperança, do fim da escravidão do povo judeu. Na casa de Dona Edna, de entrada, o mais simples, a salada e o arroz. Depois, o luxo do bacalhau. Nossa, tá um espetáculo, divino, viu? Tradição de histórias muito antigas. É um tempo de reflexão, de pensar mais no significado verdadeiro da Páscoa, que não é só comer chocolate, comer bacalhau. Eu acho que a gente podia aproveitar essa feliz coincidência para celebrar isso como um símbolo de uma confraternização entre os povos, de uma aceitação entre as diferenças e um exemplo, né, para o resto da humanidade. E o sábado de Aleluia foi marcado por uma vigília no local onde Jesus foi crucificado na Terra Santa. Frades franciscanos lideraram a procissão até a Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém. Religiosos católicos, ortodoxos e armênios fazem uma vigília à luz de velas no local em que, segundo a tradição cristã, Jesus teria sido enterrado antes da ressurreição. No Vaticano, o Papa Bento XVI disse que o homem não deve se deixar cegar pelos avanços da tecnologia. Na missa na Basílica de São Pedro, Bento XVI elogiou os progressos da ciência, mas afirmou que sem a preservação dos valores morais, a luz da tecnologia pode ser maléfica, porque ofusca a presença de Deus na visão dos homens. E este ano, o Vaticano decidiu revelar pela primeira vez ao público alguns dos seus maiores segredos. A correspondente Ilse Scamparini mostra a exposição em Roma que exibe os arquivos da Igreja Católica. A Biblioteca dos Papas contém documentos dos últimos 1000 anos. Tirar dali alguns desses preciosos exemplares pela primeira vez e levá-los para um museu de Roma foi uma operação complexa. Na entrada da exposição, um livro emociona. O processo contra Galileu Galilei, o físico, astrônomo e matemático, foi condenado em 1633 por sustentar a teoria de que a Terra não era o centro do universo. Ele foi obrigado a renunciar à tese e morreu em prisão domiciliar. A Parigi finirono anche... Um dos curadores da mostra, Pier Paolo Piergentili, diz que as assinaturas de Galileu nos interrogatórios são muito trêmulas. O cientista era idoso, doente e tinha medo de ser apontado como herege. A pena para isso era ser queimado vivo. Muitos não conseguiram escapar às chamas do Tribunal da Inquisição. Este pergaminho de 60 metros de comprimento contém o processo contra a Ordem dos Templários da França, acusada de heresia pelo Papa Clemente V. O processo acabou em 1311 e condenou 54 templários à fogueira. Uma imagem rara, as cédulas em que votam os cardeais para escolher um novo Papa. Elas sempre são queimadas para produzir a fumaça negra quando não há maioria e fumaça branca quando é eleito o chefe da igreja. A invenção de um padre brasileiro ganhou destaque. Em 1709, Bartolomeu de Gusmão tentou convencer o rei de Portugal e a igreja de Roma de que esta nave, a Passarola, podia voar, combinando velas e eletromagnetismo. Mais tarde, ela foi considerada a precursora do balão. Talvez tenha sido só fantasia, observou Marco Maiorino, outro curador da mostra. Bartolomeu de Gusmão afirmava que serviria para bombardear os inimigos do rei. Livros, manuscritos e correspondências com lacres até de ouro. Esta carta, feita com o tronco de uma árvore, foi escrita por índios americanos em 1887 para o Papa Leão XIII. Se não é o maior, é o mais pesado.
um livro de 67 quilos. Da história moderna, pouca coisa é revelada. Junto com documentos batidos à máquina, os estilhaços das bombas, num ataque ao Vaticano durante a Segunda Guerra. Mas nada sobre o Papa Pio XII, acusado de se omitir diante da matança de judeus pelos nazistas. A exposição é uma parte minúscula, mas significativa, dos 85 quilômetros que a coleção secreta do Vaticano preencheria se fosse posta em fila, com histórias a que ainda poucos, muito poucos, tiveram acesso.